O autor como intercessor. Isso funcionou no vídeo passado, dando exemplo do cinema, né? Os cineastas colocam intercessores, eles já não são mais a cabeça pensante que vai falar a verdade sobre alguma coisa, mas traz esses intercessores. O exemplo clássico é o Jean Rouch ou o Eduardo Coutinho, são exemplos que eu estou usando aqui em vídeos, né, diferentes. Mas na verdade, nesse vídeo aqui eu vou trazer esse tema para a literatura e de alguma maneira eu vou fechar aí, né, na sequência, né, desses vídeos do canal desse ano. Esse vídeo vai ser publicado já no começo de 2026, mas enfim. E vamos ver se vai valer a pena continuar aqui no podcast, no YouTube, porque é uma tarefa ruim, né? Tu grava vídeo pra Dedéu e, enfim, né? E tu não tem um retorno, né? Tu não vê nada, é uma coisa complicada. Eu tô fazendo aqui esse vídeo, essas gravações aqui, gravação porque tá em outras plataformas, né? É, e é isso, é já metade ou um terço do tamanho das que eu fazia antigamente, estou retomando o canal, mas vou te falar que dá uma preguiça, cara, porque o retorno é complicado. E, incrivelmente o Instagram, que é a plataforma que eu menos gosto, menos uso até hoje, só uso para minha página, o Abertinho, né? É onde eu tenho mais retorno, isso é para mim a coisa mais louca do mundo. Mas os canais que eu gosto, que é blog e YouTube, a coisa parece que não anda. Então, de repentemente, isso aqui vai parar na minha escola, né? Então, aproveite aí enquanto está disponível, senão vai sumir, igual os outros vídeos também sumiram. A questão é a seguinte, né? Então, o autor traz esses intercessores, né? Traz, o Jean Rouch traz lá os africanos e tal, né? O Coutinho, toda uma galeria de personagens, né? Eu falei um tanto sobre como é que isso funciona no fim, o princípio, que eu acho um filme central, apesar de pouco considerado na filmografia do Coutinho. Mas eu queria falar, continuando o vídeo sobre o Bolanho, de alguma maneira, Roberto Bolanho, né, não o Chaves, mas o escritor chileno, que ele também, num conto chamado O Olho Silva, né, que é o Maurício Silva, vulgo o Olho, porque ele é fotógrafo, ele traz esse, essa pessoa como a intercessora dele. Né, traz a questão do Piglia, né, falando sobre exatamente um deslocamento do autor, que fala através de um outro, né? Fala até como é que a verdade tem a forma de uma ficção falada, né, através desse outro. E, enfim, como é que isso dá um distanciamento, dá né, multiplica os pontos de vista, né? Como diz o Deleuze, né, o puro ato de fala, né, tem múltiplas cabeças, né? Então, você tem ali uma mistura. Então, isso funciona muito bem na literatura do Bolanho, que é uma literatura ficcional, enfim, não vou retomar o Bolanho aqui, mas eu acho que ele pega quase que literalmente a afirmação do George Agamben de que toda a literatura do século XX é uma literatura testemunhal, uma literatura em terceira pessoa, né? Ele entende o como testemunho em terceira pessoa sempre. A gente imagina o testemunho como algo do relato em primeira pessoa de alguém que sobreviveu a algum evento traumático, algum evento trágico, enfim, o que seja, mas ele fala que não, né? Na verdade, pegar pela etimologia, o testes, né, é um terceiro que julga pelas partes. É uma testemunha, alguém que não fez parte daquilo. O supertes, que é o sobrevivente, né? Esse sobrevivente que vai falar sobre todos aqueles que ficaram, no caso, os mártires, os que foram martirizados. Então, o Bolanho tem essa característica de falar, né? De trazer uma terceira, né? Se colocar, né? De ter esses intercessores. No caso do Maurício Silva, é um personagem que é minoritário dentro da esquerda chilena, exilada, né? Após Salvador Allende. Ele é minoritário ali, ele é minoritário pela sua posição, pela sua postura, por várias questões, até por ter conseguido mais dinheiro do que o pessoal conseguia, né, normalmente. Tem a evolução social do Maurício Olho, né, Olho Silva, mas também por ser homossexual, a esquerda detestava, né, chamava de invertido e tal. Então, ele era um cara que não se agrupava muito bem, mas com o Bolanho ele conversava. Então, esse Maurício Olho fala, né, confessa, testemunha algo para ele, e ele, né, se coloca essa pessoa como
quem está contando a história, né? Tem uma certa indefinição ali entre quem está falando o quê, mas na verdade é o olho, né? O olho que está contando a história através do Bolanho, o intercessor do Bolanho, intercessor usado pelo Bolanho. Mas não é só isso, né? Não é só nessa questão de primeira, terceira pessoa, essa questão que às vezes é meio técnica. A própria Índia, né, e os próprios meninos, garotos, crianças emasculadas e depois prostituídas, porque perdem a função social, né, elas são emasculadas por um deus maluco lá, um ritual esquisito, né, e as famílias muito pobres acabam aceitando aquilo porque recebem um dinheiro e tal. É a própria fábula da América Latina e seus jovens sonhadores perdidos pelo mundo sendo emasculados por um poder, né, sem nome, sem lugar, né, todos esses, né, como diz o Bolanho, né, nascidos na década de 50 na América Latina, vítimas, né, dessa violência, uma violência sem nome, uma violência sem tamanho. Então ele traz isso, ele realiza isso de uma maneira muito interessante e tem uma discussão que é a seguinte, né, isso traz a questão do narrador. Eu trabalhei isso um pouquinho, né, sobre o Bolanho. Às vezes eu confundo o que eu falo aqui com o que eu falo na minha escola lá com meus alunos. Aqui geralmente é uma coisa bem resumida. Na escola, tudo mais desenvolvido no ensino de poesia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para aplicação aí, quem quiser. A questão é a seguinte, que o Silviano Santiago também trabalha isso no narrador pós-moderno, né? Que é uma brincadeira dele na diatribe, né? Uma provocação aos benjaminianos. Isso disse ele para mim, no caso, um dia aí. Né? É uma crítica aos benjaminianos. Aí eu fiquei assim, será que esse cara não está, na verdade, querendo criticar o Walter Benjamin? Ele se colocou tão forte contra os benjaminianos, né? E ele falou, acho que, se eu não me engano, ele chegou a falar, eu não sou benjaminiano, né? Então, mas é uma posição curiosa de alguém que, por outros motivos, teria afinidade com o Walter Benjamin. Mas aí eu fui entender que a gênese da leitura do Silviano Santiago é que ele está lendo, enfim, alguns textos do Cândido, do Antônio Cândido, tá certo? Vou colocar como referência a literatura sobre desenvolvimento, mas tem outros, e que está num certo evolucionismo. O Cândido traz esse evolucionismo da literatura brasileira. Enfim, então você tem um movimento do modernismo e tal, algumas limitações. Aí você tem um super regionalismo do Guimarães Rosa, que marca um lugar, né, do local com o universal e tal, que seria o máximo de desenvolvimento. E depois ele indica, no Pedro Nava ou em outros, uma prosa cada vez mais testemunhal, memorialística na literatura brasileira. Isso diz o Antônio Cândido, nesse texto, Literatura sobre Desenvolvimento, mas também em outros textos que só fazendo agora a recopilação para poder lembrar. Mas o Silviano vai falar, não é que isso está numa linha evolutiva, propriamente dita. Isso aí, na verdade, é característico da prosa brasileira, uma prosa memorialística, né? O Miramar, lá do Oswald, e o próprio Drummond, uma série, todos, né, os autores, eles falam para os pares, né? Eles falam da sua descendência, falam do lugar social que ocupam e tal, tudo isso para poder se legitimar naquele meio. Então, na verdade, quando o Silviano vai ler, ele vai falar, não, Guimarães Rosa, né, que é o local com o universal, essa coisa meio metafísica, não. Ele coloca o jagunço para poder falar no lugar do doutor, né? E aí meio que inverte essa questão, né? Não é mais ali um autor, né, falando diretamente para os seus pares e tal. Tem uma mediação, olha, uma mediação interessante, mas é muito complicado, né? Como muita coisa do Guimarães Rosa é complicado, eu não quero cair aqui em detalhes. O interessante é se pegar o Coutinho, porque o Coutinho no fim, no princípio, está resgatando esse mundo do Guimarães Rosa, que está em extinção, segundo ele, segundo o patriarcal extinção, é que você não tem um intercessor, no caso o Riobaldo, que fala, ainda está dentro do modelão, né, do intelectual, é um outro tipo de intelectual, intelectual dos pobres, como diria o João Rufino dos Santos, né, seria, o Riobaldo poderia ser isso, mas o Coutinho ele traz intercessores, né, uma série, e aí formam um enunciado coletivo. Isso é bacana, isso é interessante. Não que o próprio Sertão não forme por si um enunciado coletivo de outras maneiras, né, mas não tem uma figura central ali, né, você tem no Coutinho, né, essa multiplicação, esse corte, também com uma fita montagem é uma outra história. Então, rompe-se, né, com essa questão memorialística, aí que é a diatribe dele, né, a provocação dele de benjaminianos, porque para você fazer literatura você não precisa de ter
né, uma experiência pessoal, atrelada ao que você vai contar. Você pode contar pelo outro, ou através do outro. Tá aí, o narrador pós-moderno, o Edberto, se eu não me engano, a pessoa lá que ele homenageia, o amigo dele lá, o escritor português, é esse cara que faz uma coisa meio até jornalística, né? Ele está vendo algo, se coloca nesse lugar dessa outra coisa que não ele, e através da experiência alheia ele está narrando algo, né? E algo que é tão válido não tem valor de informação, né? Como diria o Walter Benjamin, mas o valor de uma experiência vivida, mas que não é experiência própria. Então, isso faz esse amigo dele, o amigo do Silviano, que ele homenageia no artigo, né, no ensaio. Isso faz o Roberto Bolanho o tempo todo, da forma como ele conecta e conjuga os personagens e mesmo mistura a realidade com a ficção. Isso faz o próprio Silviano Santiago, né? Por exemplo, em Liberdade, o irmão dele foi preso, né? Preso político. Como é que ele recupera isso? Década de 80, esse livro. Aí também tem relação lá com a Inconfidência Mineira, tem relação com o Vladimir Herzog e tal. Né? Tudo uma mediação, um livro bem sofisticado, né? Formalmente dizendo, que não tem nada a ver, por exemplo, com Gabeira, que é esse companheiro, com Sirkis, com essa prosa testemunhal que ficou clássica e ficou famosa um tempo. Então, o Bolanho, de fato, assim, evidentemente, né, até por ele trazer essa questão do Chile, do pinochetismo, o Pinochet chega a ser personagem do livro dele, o Pinochet, as aulas de Marx que o Pinochet tem, né, o Pinochet como uma espécie de intelectual, né, o Pinochet é um intelectual, publica artigos e tal, diz lá o Bolanho, né, se coloca como um intelectual erudito, assim, né, não muito público, que não gosta de se publicizar, mas como estudioso. Aí fala, tá vendo, a direita tá estudando a gente, por que a gente não vai estudar eles, né? E aí o Bolan faz aqueles estudos que pela extrema-direita, ele fala, na literatura nazista na América, é um estudo da extrema-direita, na América Latina. Mas ele fala que, né, mira a extrema-direita, que é o grande foco, mas acaba acertando na esquerda. Enfim, porque tem essas coisas em comum, a ambiguidade do Bolanho. Mas o Silviano, ele talvez seja, isso eu falei no outro vídeo, eu lembro, seja um dos grandes autores dessa questão dos relatos que vêm da ditadura, dessa geração que vem, que viveu a ditadura, mas não necessariamente trabalha nesse registro do confessional, né? Aí você tem a questão do testemunhal, o Agamben falando, né? Falando para uma coletividade que ficou para trás, mas ele fala não no regime do confessional, mas do testemunhal. E aí, no caso, ele até conecta dois tempos da história brasileira, que é o tempo do Estado Novo e o tempo da ditadura militar, que é sempre uma coisa complicada, né? São relações assimétricas, mas que você tem, né, diretamente algumas considerações a serem feitas. Então, e a Inconfidência, enfim, né? Então, você tem todos esses múltiplos personagens que ele coloca como intercessor de si, essas múltiplas temporalidades. Então, é o autor ainda, para poder ser estudado ficcionalmente dizendo, eu acho que, né, muito pouco, né, não estou considerado, ele é professor de literatura e tal, escreveu muitos artigos, textos importantes de crítica e é reconhecido por isso, mas a veia ficcional dele nem tanto. Então fica aí, né, fica a dica. E eu falei que uma boa parte dessa prosa sobre a ditadura meio que maturou depois, né? Você tem Milton Ratum, foi o exemplo que eu dei, o próprio Chico Buarque, há um pouco tempo atrás ele lançou um livro diretamente falando de coisas da ditadura, mas ele acaba entrando nessas questões indiretamente em outros romances também. Enfim, tem outros modos de abordar esse tempo, pessoas que viveram esse tempo, né? Ou seja, não precisa falar da tortura, da luta armada, dessas coisas. Você pode abordar esse período de outras maneiras e quando você fala de uma literatura sobre a ditadura, você tem uma multiplicidade, que às vezes não é considerada porque está se buscando um modelo confessional, né? E que às vezes é um desastre, como o Gabeira foi um desastre, falando né, fazendo a meia-culpa lá e abjurando a época que ele foi revolucionário, enfim, estava já cavando a vida dele lá na Globo News onde ele está, né? Acabou ficando no lugar que ele merece. E o caso da mulher dele, né, a Vera Silvia, se não me engano o nome dela é isso, nossa, é difícil lembrar esses nomes, Vera Silvia Magalhães, se eu não me engano, que foi para o Chile também com ele e tal, foi casada com o Gabeira, casou com o Gabeira, teve outras paixões, teve um grande amor lá que acabou, né, enfim, sendo assassinado, tristemente, uma história muito complicada.
E ela é uma moça assim, né? Ela não é tão de esquerda, ela até casa bem com o Gabeira mesmo, ela não é tão de esquerda. Ela fala, não, tava indo lá, ela tava lutando mais por direitos individuais, direitos das mulheres e tal. Sabe essa coisa de direitos individuais, direitos coletivos? E aí eles vão pro Chile e tal. E aí quando vê um Pinochet e tal, meio que, né, os sonhos acabam, né? De replicar a Revolução Cubana. Vai ter o Nelson Werneck Sodré, que vai dizer que, na verdade, a Revolução Cubana vem, né, depois da Revolução Brasileira, né, que é para ele a Revolução de 30, Cuba vem atrasado, no caso, se fosse assim, mas toda aquela geração que é posterior ao do Sodré está mirando Cuba, né, e está rechaçando de alguma maneira, né, enfim, o varguismo e o trabalhismo de um modo geral, né, aquela herança trabalhista. Isso é outro debate gigante. Então, quando o Allende ali acaba perdendo, né, o Pinochet entra no poder, essas ilusões acabam, então por isso também a prosa do Bolanho tem todo um antimacondismo, Macondo, né? Não um realismo mágico como o do Garcia Marques. Então isso aí é algo interessante, então são autores, tanto Silviano como o Bolanho, né, que trazem intercessores, o Machado de Assis como intercessor do Silviano Velho agora, né, enfim, o que, que tem a ver as viagens do Silviano, né, a visão dele da América, né, ele deu aula nos Estados Unidos e tal, com o livro que ele escreveu sobre Antonin Artaud, um livro ficcional, Estela Manhattan, que é um livro, enfim, também sobre contracultura, exílio e homossexualidade, então, que tem a ver também com a vida dele e tal, mas enfim, ele não fala em primeira pessoa, não faz uma prosa confessional. Enfim, tem uma série de romances que é interessante de ainda, né, de serem analisados em algum momento. Eu acho que eu cheguei a citar no outro vídeo a Nérida Pinhon, que viveu todo esse período da ditadura, né? Tem uma ideia de América, uma coisa interessante. Ela é mais conservadora assim em termos, pelo menos olhando de longe, mas é uma autora muito interessante, poderia ser visto também como alguém que viveu uma época, né? Não necessariamente tá atrelada à luta armada, tudo acabou redundando em luta armada, em Rubens Paiva, tu vê isso voltando agora com, né, com o filme do Salles enfim, essa questão da polícia, do tiro, bala, porrada, voltou com agente secreto e tal também, de novo, parece estar atrelado a isso, mas não necessariamente se reduz a isso, né? Você tem múltiplas vivências, o Fredo Ney Lopes também. Então você tem múltiplas vivências nesse período. Que período foi esse? Essa passagem da ditadura ao neoliberalismo e tal. Enfim, é isso. Comenta aí quem chegou até o fim, dá um alô, dá um abraço. Vou ver se dá uma moral para continuar isso aqui, senão eu vou fechar esses vídeos aqui de novo. Que é duro, vou te falar não. Eu reduzi aqui para poder ter, né, uma interação melhor, né? As pessoas não terem que ficar uma hora me escutando. Mas é duro. Acaba sendo o primeiro vídeo do ano, que vai ser publicado ano que vem, em janeiro, logo no comecinho de janeiro. E acabo abrindo eu confessando aqui uma coisa, né? Mas é verdade. Mas enfim, é um ato até político, acho que eu faço um trabalho bacana aí. E é por isso que eu coloco fechado, porque, enfim, público, você vê como é complexo, né? Então é isso. Um beijo e até breve.